Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Estamos percorrendo o início do livro do Êxodo. Já vimos o capítulo 1 e o capítulo 2. Já vimos que Moisés, tirado da água, salvo pela filha do faraó, mas criado inicialmente por sua mãe, fez a opção de lutar pelo mais pobre. E por 3 vezes ele faz isso. E foge. E esse faraó morre e Moisés começa a ter um chamado de Deus para que ele volte para libertar o seu povo. No início do capítulo 3, nós temos a sarça ardente, onde Deus começa a se apresentar para Moisés. Deus que está no céu, ele vem para junto do seu povo, mas não para junto dos poderosos, mas para junto dos fracos, dos oprimidos. E isso é interessante. Então vamos dar uma olhadinha no texto de Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Vocês lembram que lá atrás o nome dele era outro, Raguel, agora é Jetro, é o mesmo homem. Sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei esse fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. E Yahvé viu que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Aqui nós temos a primeira parte da apresentação. Uma sarça. A sarça é um arbusto pequeno, não é grande, é um arbusto pequeno. Os deuses sempre foram, na antiguidade, representados por fenômenos da natureza ou por animais. Pela águia que voa alto, pelo touro que é forte e reproduz, pelo jacaré, pelo crocodilo, que é um animal que todo mundo, pela cobra, e assim por diante. E às vezes por árvores grandes, frondosas. Então, um Deus que se manifestasse em arbustos não era um Deus muito forte. E Deus ele começa se manifestando por algo pequeno, mas num fenômeno que raro, o fogo que queima, mas não consome. Então, essas epifanias, essas formas de Deus se mostrar, se apresentar, são muito interessantes. E aí, o texto fala que Deus se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E vocês lembram que Moisés era filho de um homem da tribo de Levi, uma mulher da tribo de Levi, ou seja, ele está nessa descendência. E aí, a partir do versículo 7, nós temos algo magnífico, que nós temos que olhar com carinho. São verbos para falar quem é Deus. Prestemos atenção. No versículo 7, o texto diz assim: e Yahvé disse, ou seja, um Deus que fala, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Eu ouvi seu grito por causa dos seus opressores. Eu conheço as suas angústias. Por isso eu desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. 6 povos. Agora o grito dos israelitas chegou até mim,
E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui, gente, nós temos os verbos. Falar, disse, ver, ouvir, conhecer, descer, libertar, subir e enviar. São 8 verbos. E com isso a gente tem o quê? Primeiro, verbo é ação. Então nosso Deus é um Deus que age. Não é um Deus como uma estátua que fica lá. Olha aqui, ó. Opa! Olha aqui. São Francisco, numa das suas muitas. Vocês veem que eu sempre estou colocando um diferente aqui. Eu faço coleção que está aqui. Tenho mais de 110 São Franciscos. E a gente faz o quê? Aqui nunca sai do lugar. É apenas para nossa memória nos remeter aqui. Deus não. Deus, ele é ação. Essas ações que nós estamos vendo. De descer, de libertar, de ver, de sentir, de conhecer. Ou seja, não é um Deus parado. E que pede para nós algo. Moisés já tinha um histórico de lutar pelos mais fracos. Agora ele vai lutar por todo o seu povo. E aí, Moisés é enviado. É um Deus que nos envia. Nos tira da onde a gente está e faz um pedido para que a gente vá para outro lugar. Moisés estava no Egito. Veio para a terra de Madian. Qual é o destino dele? Voltar para o Egito. Para depois sair não sozinho mais, mas com o seu povo. Que bacana! Por isso que Moisés é uma figura tão importante no Antigo Testamento. Importantíssimo. Abraão, Moisés, depois nós temos os profetas. Pessoas assim, marcantes por causa das suas opções de vida. E Moisés fez isso. Fugiu e voltou. Representante de Deus com uma missão de libertar o povo. Fora isso daí, nós temos que olhar que o texto é maravilhoso. Ele fala de um Deus que deixa o seu espaço divino para vir para perto dos homens, para conhecer a opressão, a sua dor, o seu gemido. Nós temos refletido muito sobre isso. Deus é Deus, mas é um Deus junto de nós e não distante. Quando estamos sofrendo, aonde que Deus está? Exatamente ao nosso lado. O povo estava sofrendo. Aonde que Deus está? Conhecendo e se mostrando como libertador. E isso é importante. Nosso Deus não é uma estátua, mas é um Deus que age em nossa história, em nossa vida. E pede para que nós também hajamos. Como? Sempre no sentido de promover o humano. Fazendo com que o humano se aproxime de Deus. Porque Deus faz o movimento inverso. Ele se aproxima do homem. Então nós temos que se aproximar de Deus. Um descendo e o outro subindo a um encontro. Se um fica parado e só um tem que ir, a gente não consegue chegar. Mas Deus desce até nós. E nós temos que nos elevar um pouco para chegarmos a Deus. É um texto lindíssimo e que vai se completar agora, naquilo que nós chamamos de fugas de Moisés. As 5 fugas de Moisés. Sigamos juntos. Paz e bem a todos e a todas.